Nós vamos falar sobre retardo mental ou deficiência mental, como é tratado no DSM-5, também conhecido como transtorno do desenvolvimento intelectual. Esse nosso texto aqui, ele é totalmente baseado no DSM-5, parte do DSM-5. Nós temos vídeos no canal sobre o retardo, como é tratado na CID-10. Porém, no DSM-5 é tratado como deficiência intelectual e é um transtorno com início no período do desenvolvimento, que inclui déficits funcionais, tanto intelectuais quanto adaptativos, nos domínios conceitual, social e prático. Esses domínios nós vamos explicar para frente, cada um deles. E aqui também ele diz que é um transtorno no período do desenvolvimento da pessoa. A pessoa, ela nasce, né, e ela começa a desenvolver de uma forma ou de outra. Mas um bebê não tem desenvolvimento intelectual. Tem, ele está com a formação do cérebro. Então ele tem ali, é justamente nesse período, né, que o cérebro ele vai crescendo e vai desenvolvendo as funções intelectuais dele, que às vezes começa a apresentar de maneira leve, depois vai subindo até se tornar uma forma grave, ou leve e depois aquilo some também. Critérios diagnósticos. Então esses critérios diagnósticos, eles têm A, B e C, são critérios de déficits. Então a letra A, déficits em funções intelectuais, como raciocínio, solução de problemas, planejamento, pensamento abstrato, juízo, aprendizagem acadêmica e aprendizagem pela experiência, confirmados tanto pela avaliação clínica quanto por testes de inteligência padronizados e individualizados. Isso aqui é um critério diagnóstico. O que o profissional de saúde ele vai basear para fazer um diagnóstico, né? Ele vai, em relação a essas funções intelectuais, ele vai verificar essa parte de raciocínio, de solução de problemas, planejamento, pensamento abstrato, juízo, né? Juízo, mas como assim juízo? Todo mundo sabe o que significa juízo. Quando se é aparentemente perfeito, não se tem ideia. Quando a pessoa, como diz o outro, está fora da caixinha, é que nota-se esse juízo aí. Aprendizagem acadêmica, que é a fase da escola, né? E aprendizagem pela experiência também. A pessoa, à medida que ela vive, ela aprende. Essa é a aprendizagem pela experiência. E isso aqui, esse critério diagnóstico, ele tem que ser confirmado pela avaliação clínica, que é o olho experiente, né, do profissional, né, a avaliação dele ali, a visualização da pessoa, a escuta também, né, do profissional, a conversa com as pessoas que cercam essa pessoa que tem esse déficit intelectual ou um possível déficit, ou às vezes só tem indício também. E também isso aqui tem essa avaliação e também testes de inteligência padronizados e individualizados. Geralmente é pedido esses testes. A letra B, por critério diagnóstico, déficits em funções adaptativas. O outro, a letra A, só lembrando aqui, que era déficits em funções intelectuais. O B, eles são déficits em função adaptativas que resultam em fracasso para atingir padrões de desenvolvimento e socioculturais em relação à independência pessoal e responsabilidade social, sem apoio continuado. Os déficits de adaptação limitam o funcionamento em uma ou mais atividades diárias, como comunicação, participação social e vida independente, e em múltiplos ambientes. Então, vamos comentar isso aí. Esse é o texto DSM-5. Então, nós vimos lá na letra A, um déficit em função intelectuais, e esse em funções adaptativas. Todo mundo sabe que a nossa experiência de vida, né? Nasceu, você tem que começar a se adaptar. Se adapta às condições do ambiente, você se adapta às pessoas, você se adapta muitas vezes à comida que você vai comer. As pessoas falam, como assim se adapta à comida? Sim. No Brasil nós comemos arroz e feijão como
comida normal, mas tem local que não se come arroz e feijão. Come uma variedade de outras coisas. Na China eles comem animais que nós não comemos no Brasil. Então essa é uma parte de adaptação também, que é uma parte sociocultural. Então essa função, se a pessoa vive naquele ambiente e mesmo assim, né, naquele padrão de desenvolvimento e sociocultural, e ela tem fracasso em atingir esse padrão, porque na verdade nós vivemos em função de um padrão. Pode para dizer que a pessoa é ou não é, depende do padrão. Nós temos, quem conhece curva normal, sabe que quem está acima da curva, ou acima da média ou abaixo da média, ele está fora do padrão. Né? Geralmente pensa que a pessoa que está fora do padrão é só aquela que está abaixo da média. Não, quem está acima da média também foge ao padrão. Muitas vezes a pessoa lá fala assim, poxa, mas o fulano não consegue fazer nada. Né, porque ele tem uma dificuldade aqui, né, para compreender. Mas tem outro que a dificuldade dele é assim, porque tudo que passa para ele é muito simples. Então ele está acima da média. Então ele vai ter essa dificuldade também. Né? Continuando aqui, em relação à independência, ele vai ter essa adaptação em relação ao padrão de onde ele vive, né, em relação à independência pessoal e responsabilidade social. E aí as pessoas falam, puxa vida, mas eu conheço algumas pessoas que têm um juízo perfeito e que provavelmente elas não se adaptam. Elas chegam numa determinada idade, elas continuam num nível de timidez, continuam sem conseguir sair de casa. Tem pessoas que fazem aulas de autoescola, passam em provas do Detran, mas não conseguem dirigir. Né? Isso é um padrão social também. Essa pessoa tem algum tipo de transtorno? Pode ter. Começando que, se você vai tirar uma carteira e não consegue dirigir, né, por N motivos, ali já tem um desvio do padrão. O padrão é você fazer a aula e começar a dirigir. Pegar o seu carro e começar a dirigir pelas ruas. Né? Porém, quem não consegue, de alguma forma precisa ir consultar um profissional para saber o que tem ali. Né? Isso continuando aqui no texto, sem apoio continuado, os déficits de adaptação limitam o funcionamento em uma ou mais atividades diárias, como comunicação, que as pessoas às vezes têm dificuldade na fala. Geralmente quem tem retardo, né, que tem retardo, essa deficiência intelectual, ela tem dificuldade na fala, muita dificuldade na fala. Participação social, ela sempre vai estar no canto, né? Não é porque ela vai querer sempre estar no canto, mas normalmente é assim. Ou, às vezes, tem aqueles também que é o contrário, em vez de ficar só no canto, eles querem ir para tudo quanto é lugar, querem fazer, né? São as pessoas também que têm comorbidade, além dessa... Né, dessa deficiência, como retardo ou a deficiência intelectual, ela tem também um outro tipo de déficit lá que causa isso. Né, e ela tem dificuldade nessa participação social e na vida independente em múltiplos ambientes. Né, como em casa, na escola, no ambiente, no local de trabalho e na comunidade. Muitas pessoas que têm retardo, elas trabalham normal. Normal que eu diga assim, né? Elas vão ter a dificuldade delas, a diferença, né? Porque nem todo mundo é igual, elas vão ter a diferença delas, porém elas trabalham. Eu não poderia nem dizer porém, porque todos nós somos diferentes, nós nascemos diferentes. Quem cria os conceitos são as próprias pessoas. Na verdade, é claro que tem uns que têm um pouco menos ali, de capacidade, né, por uma situação ou outra, mas aquilo que não continua num determinado lugar, ele vai fazer diferença em outro. E continuando aqui nos critérios diagnósticos, nós temos a letra C, que é o início dos déficits intelectuais e adaptativos durante o período do desenvolvimento. Então, a letra A é o déficit em função intelectual, o B em déficit em funções adaptativas e o C, que são o início dos déficits. E esse início, ele ocorre
com a pessoa. A pessoa nasceu, né? A maioria, se a pessoa não, vocês não sabem, a pessoa não nasce com o cérebro todo formado. Quando ela sai ali do nascimento até uma X idade, o cérebro dela vai expandindo, vai crescendo, vai se tornando esse cérebro que um dia ele vai ser quando adulto, né? Que vão ter os pensamentos bem formados, bem estruturados, né? E isso nós imaginamos que aparentemente alguns adultos parece que cresceu, entrou na fase de maturação, mas não desenvolveu.